Boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando mais uma live do nosso quadro semanal Meu Filho Tem TDAH e Agora? E a gente vai aguardar sempre aqueles primeiros 5 minutinhos, né? Para o Instagram começar a notificar as pessoas e as pessoas começarem a entrar, para a gente poder falar um pouquinho sobre como lidar melhor com o filho TDAH no dia a dia. Vamos dar continuidade à live da semana passada, quando a gente falou sobre 3 dicas para lidar com o TDAH no dia a dia. Né, com o filho com TDAH no dia a dia. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais uma das dicas, que foi a questão do feedback. Ok? Então a gente vai aguardar um pouquinho esse iniciozinho. Quem está chegando aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui. A gente sempre dá esses minutinhos, né, para as pessoas irem entrando. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o tema da live. Eu vou fixar aqui, porque as pessoas vão entrando e a gente já vão sabendo o que está acontecendo, sobre o que a gente está falando, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, dentro do mesmo tema da semana passada, né? Das dicas para lidar melhor com o filho TDAH no dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre meu filho tem TDAH, né? E ele nunca termina o que começa. Como eu posso resolver isso? Como eu posso ajudar? Rita, seja bem-vinda. Márcia, tudo bom, Márcia? Seja bem-vinda também. Tô aqui só aguardando os primeiros minutinhos para a gente poder começar. Hoje a gente vai falar sobre... a gente vai aprofundar a live de semana passada. Josi, seja bem-vinda. A gente vai aprofundar a live de semana passada. Semana passada eu dei 3 dicas de como a mãe pode lidar melhor com seu filho TDAH no dia a dia. E hoje eu vou aprofundar um pouquinho uma dessas dicas, para que a mãe possa, né, no seu dia a dia, ajudar o seu filho que tem dificuldade de começar uma tarefa e terminar essa tarefa. É muito comum, uma característica muito comum das pessoas que têm TDAH, começarem as coisas e não terminarem, largarem pela metade, não chegarem até o final. Isso tanto atividades, né, como, por exemplo, um exercício de casa, um trabalho, leitura de um livro, como também, por exemplo, um hobby, né? Acontece também muito das crianças, do adolescente começar a fazer um esporte e daqui a pouco não querer mais e começar a fazer outro esporte e desistir. Isso é muito comum com as pessoas que têm TDAH, começar e não terminar. Então hoje a gente vai aprofundar uma das dicas da semana passada, que vai ajudar um pouco as mães aí no dia a dia a lidarem melhor com essa situação. Jorge, seja bem-vindo. Márcia, também tô com saudade. A gente tem que esperar esse momento de pandemia passar para marcar um encontro aí, né, das antigas, né? Isso vai ser muito bom. Andréia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Nós vamos começar, já são 5 minutinhos, a gente sempre espera esses 5 primeiros minutos. Então eu sei que tem gente nova que está entrando aqui, não sei se já me conhece. Eu sou Juliana Deodato, sou psicóloga e psicopedagoga, e o meu trabalho, a minha missão é ajudar aí as mães, né, e as crianças que têm TDAH a terem, né, a enfrentarem seus desafios, né, os desafios que o TDAH traz no dia a dia de uma forma mais tranquila, né, com estratégias mais eficientes. Então, nós estamos aqui no nosso quadro semanal, toda quinta-feira às 17 horas. Hoje a gente já está na nossa 15ª live sobre TDAH. E a gente vai hoje aprofundar
uma das dicas que eu dei semana passada eu dei 3 dicas para as mães utilizarem no dia a dia com seu filho TDAH, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais uma dessas dicas, tá? Então, é uma dica que vai ajudar principalmente naquela situação, naquela dificuldade que a criança com TDAH tem de começar as coisas e terminar. Então isso é muito comum e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Para a gente começar, eu quero chamar a atenção uma coisa que eu tenho falado aqui bastante, né? E por isso o meu trabalho não é só com a criança com TDAH, porque assim, a criança ela precisa de tratamento, sim, ela precisa de um acompanhamento psicológico, ela precisa muitas vezes de um acompanhamento psicopedagógico, ela precisa do seu tratamento, se desenvolver suas habilidades, isso é muito importante. Mas isso não é suficiente se a gente não inclui a família nesse processo. A família ela é essencial no processo de tratamento da criança com TDAH, do adolescente com TDAH. E a família ela vai depender muito mais de como os pais lidam com essa criança, né, com seus filhos no dia a dia. Vai depender muito mais dos pais, de como eles lidam com essas crianças, o bom desempenho desse filho. Então, se os pais têm estratégias adequadas, estratégias mais funcionais, estratégias que são mais eficientes, né, para lidar com o seu filho TDAH no dia a dia, isso já vai ser assim, um meio caminho andado, né? O tratamento da criança é importante, vai trazer benefícios, claro, isso sem dúvida, mas a família ela tem que estar incluída nesse processo e ela tem que entender que a forma como ela lida com a criança com TDAH vai fazer toda a diferença. A forma como ela se comunica, a forma como ela cobra, a forma como ela ajuda essa criança, né? Como ela cobra, né, aquele comportamento que não foi feito ou que foi feito de uma forma inadequada. Então tudo isso vai fazer diferença na resposta da criança, no comportamento da criança. E se esse comportamento dela vai ser mais ou menos adequado, né, dentro da sua realidade, vai depender principalmente, né, desse manejo da família, de como a família lida com essas situações no dia a dia. Por isso que essas lives aqui são focadas nas mães, para que as mães elas consigam entender melhor o que está acontecendo com seu filho e tenham estratégias para que possam lidar melhor com eles e com isso minimizar alguns conflitos, algumas situações do dia a dia. Gisele, seja bem-vinda, bom que você está aqui. A gente está aprofundando aí uma live da semana passada, quando eu dei 3 dicas para as mães com filhos com TDAH, como elas podem lidar melhor com eles no dia a dia. Eu dei 3 dicas. A primeira dica foi em relação ao feedback, né, que é a importância, né, das mães, dos pais, dar esse retorno em relação ao comportamento dos filhos, de como eles estão se comportando, não só no final da execução da tarefa, mas ao longo da tarefa. A segunda foi em relação a usar mais incentivos do que punições, porque as crianças com TDAH elas já vivenciam muitas situações negativas, muitas situações onde elas são cobradas, onde elas são criticadas, e elas interiorizam muito isso como um fracasso delas, como se elas não conseguissem, como se elas fossem erradas. Então a gente tem que pensar que quanto mais a gente age com punições com a criança com TDAH, a gente muitas vezes está caindo numa injustiça, porque muitos comportamentos dela não é porque ela quer, mas porque ela não consegue fazer diferente. E por outro lado, isso vai acabando gerando ressentimentos na criança, né? Vai gerando hostilidade, enfim. Então a gente também falou sobre isso. E a terceira dica que a gente falou foi em relação às mães agirem mais e falarem menos, né? A gente comentou aqui semana passada que o problema do filho com TDAH, da criança com TDAH, não é a falta de conhecimento, mas sim de ter estratégias adequadas para agir. Então não adianta só a mãe, o pai, lá a família ficar o tempo todo chamando atenção, dizendo para ela que ela está certa, que ela está errada, que ela fez, que ela não fez. Isso não vai trazer benefícios,
né? Pelo contrário, isso vai afastar ainda mais a criança. O que a gente precisa fazer é agir. E essa ação, ela tem determinadas características, que a gente falou também semana passada. Se você não assistiu, não estava aqui, depois você vai lá no meu IGTV, que tem a live da semana passada, é a live número 14, e você pode assistir depois com calma todas essas dicas e orientações que foram dadas na semana passada. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais uma dessas dicas, que foi em relação ao feedback, né? A essa ideia de que a gente precisa dar esse retorno, dar esse feedback para os filhos, né? Isso de um modo geral, mas com a criança com TDAH isso é essencial, ok? Então a gente vai aprofundar sobre isso e usando o feedback como uma estratégia para que a gente consiga ajudar os filhos que têm TDAH a superar uma dificuldade que eles têm, que é começar, se manter na tarefa e terminar aquilo que eles começam. Tá bom? Então a nossa live hoje vai seguir por esse caminho. Se você está aqui e você tem alguma pergunta sobre esse assunto, você já pode ir colocando aí que a gente vai respondendo ao longo do decorrer da live, tá? Vai colocando, eu estou aqui tentando acompanhar aqui os comentários, porque isso ajuda, né? Porque às vezes a gente faz um planejamento, se organiza para falar coisas, mas tem sempre uma dúvida muito mais específica, uma dúvida que você tem aí no seu dia a dia, que você pode perguntar e a gente vai tentar responder e te ajudar, ok? Então vamos lá. Feedback ao filho. Por que é tão importante, né, a gente dar o feedback para os filhos com TDAH durante a realização da tarefa e não só no final da tarefa? Então, a gente já falou aqui que a criança com TDAH, quais são as dificuldades dela em relação a terminar uma tarefa? Porque ela, muitas vezes, ela não começa, e ela não começa por vários motivos. Um dos motivos é porque ela já acredita que ela não vai conseguir. Então, como ela já sabe que ela não vai conseguir, ela nem tenta. Isso é um dos motivos para ela não começar, não iniciar. E um outro motivo é uma questão biológica mesmo, neurobiológica. Porque o próprio cérebro dela, o funcionamento do cérebro da criança com TDAH já dificulta ela entrar em ação. Por uma questão de neurotransmissores, uma questão de energia cerebral. Eu não vou entrar aqui nessa explicação, mas o próprio cérebro da criança já tem uma dificuldade de gerar energia para que ela entre em ação. Então, começar a fazer alguma coisa que ela não está afim de fazer, começar a fazer alguma coisa que ela não tem prazer ou que ela não vê sentido naquele momento para fazer, para ela, para o cérebro dela interpreta que não dá para começar, que ele não vai ter energia suficiente para começar. Então isso já é um dado importante para a gente ter em mente, ok? Fabiola, seja bem-vinda. Então, saber que o próprio funcionamento do cérebro da criança com TDAH já dificulta que ela tenha energia suficiente para iniciar tarefas que são monótonas, que não trazem benefícios e prazer para essa criança, a gente entendendo isso, a gente já consegue entender muitos comportamentos dessa criança no dia a dia e não achar que ela não está fazendo porque ela tem preguiça, porque ela é relaxada, porque é algo pessoal com você, enfim, que ela é desinteressada. A gente já entende que ela, por mais que ela se esforce, o próprio cérebro dela já gera essa dificuldade para ela. Então ela vai ter que se esforçar muito mais do que uma outra criança que não tem TDAH para fazer algo que ela não está afim de fazer. Qualquer criança tem uma certa resistência em fazer as coisas que não querem fazer, que não gostam, né? Nós também, adultos, temos essas dificuldades, mas a gente consegue, né, lidar com isso de uma forma mais tranquila e se automotivar para realizar as tarefas do dia a dia, mesmo aquelas que a gente não está afim.
Mas a criança com TDAH, ela tem muita dificuldade de fazer isso. E por ela ter muita dificuldade de fazer isso, ela vai ter que se esforçar muito mais do que a criança que não tem TDAH. Então isso é um dado importante. Uma outra situação, a criança ela pode até iniciar a tarefa, ela pode até começar a fazer aquela ação, mas o cérebro dela não consegue, muitas vezes, manter a energia suficiente para que ela comece e termine a ação. Então é comum a criança começar, e é como se o cérebro se energizasse para começar, mas depois ele fosse perdendo a energia e ela então vai perdendo o interesse na tarefa e ela vai desistindo no meio do caminho. Isso é muito comum com as pessoas que têm TDAH, não só crianças, mas também adolescentes e adultos. E aí, para que a gente possa ajudar essa criança a se manter motivada tanto para começar, mas também se manter motivada para terminar a tarefa que ela começou, o feedback, né, que é esse retorno que a gente dá para a criança, que é essa forma que a gente encontra de estar sinalizando para a criança sobre o andamento dela na realização da tarefa, isso vai ajudar que essa criança então se mantenha motivada, ok? Então a gente falou semana passada, né, que uma das formas da gente dar esse feedback seria através do elogio, né, de você parabenizar a criança, elogiar, né, o que ela está fazendo, sempre deixando claro o que você está elogiando. Então não é simplesmente passar e falar, legal, muito bom, não sei o que, tô gostando. Você tem que dizer para ela o que você está gostando, o que você está elogiando, o que você está identificando de positivo. Tem que pontuar isso. Então, é dizer, tô gostando que você está aí conseguindo fazer as atividades, você já fez 2, só falta uma. Então, esse feedback vai ajudando a criança a se motivar e a se manter na tarefa, ok? É importante também a gente falar aqui que o feedback, né, esse retorno que a gente vai dar para o filho, ele não deve ser só no final. E muitas vezes isso acontece, né? A criança faz uma tarefa, você espera ela acabar, depois que ela acabou é que a mãe vai lá e elogia ou fala que parabéns, ou que legal que você fez, ficou bom, ficou certo, ok. Mas com a criança com TDAH a gente não deve esperar terminar para fazer isso. A gente vai fazer isso desde o início até o final da tarefa. Então a gente vai fazer um incentivo para que ela comece, a gente vai fazer os feedbacks ao longo da realização da tarefa para que ela não desista no caminho, ok? Se a gente for fazer só no final, ela pode não conseguir se manter até o final realizando a tarefa e com isso ela não vai ser elogiada nunca, ela não vai ser reconhecida nunca. A Andréia colocou aqui. E quando você não pode acompanhar o processo no dever escolar? Você está falando do dever na escola ou em casa, mas você não está junto para fazer, é isso? Só me situa, Andréia. Você está falando quando ele está fazendo isso lá na escola e você não está junto? Ou quando ele está fazendo em casa, mas você não está junto para... tá em casa. Olha só, quando eu estou falando aqui de tarefa, eu não estou falando só de tarefa escolar, tá? Eu estou falando todas as tarefas que a criança com TDAH tem que realizar no dia a dia dela. Seja escovar o dente, seja tomar banho, seja fazer o dever de casa, seja assistir aula online, enfim, tudo. E assim, nem sempre a mãe vai estar o tempo todo ali junto com ela fazendo esse tipo de feedback, óbvio, né? E isso é claro porque ela nem sempre vai estar ali junto com a criança. Tem momentos que a criança vai estar sozinha. Então, assim, uma das coisas que a gente faz, né, é o feedback ao longo da realização da tarefa, que eu estou dando exemplo aqui para vocês, mas existem outras coisas que eu também vou falar aqui mais para frente. Eu vou falar outras estratégias que você pode fazer e aí não necessariamente você vai estar junto com a criança, tá bom? Então, André, eu não estou focando só na questão escolar, tá? É qualquer tipo de tarefa. E aí, se você, por exemplo, na atividade escolar,
você não tem como estar com ela ali realizando, tudo bem, você não vai dar o feedback. Mas se você fizer isso nas outras tarefas do dia a dia que ela também tem dificuldade, isso já vai ajudar essa criança. Tá? Quanto menos situações conflituosas a gente tiver com a criança com TDAH, quanto mais situações a gente puder ajudar ela a resolver e a superar e a realizar, melhor. Tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Mas eu vou te dar uma ideia aqui de como a gente pode fazer isso, tá? Então a gente vai fazendo isso ao longo do processo. Existem formas de fazer isso sem que você esteja ali o tempo todo? Existe, né? Pensa lá, você esquece que a criança tem TDAH, você tem lá um filho, seu filho tem o dever de casa para fazer, né? E aí você não está em casa, está trabalhando, e então quando você chega em casa, você vai olhar o dever de casa dele. É isso? Então, esse dever de casa dele que você vai olhar depois, você vai fazer a mesma coisa que a criança com TDAH. Só que muitas vezes ela não vai ter feito aquele dever. Por quê? Porque ela não teve lá um incentivo para começar, alguém que pudesse mantê-la no processo. E isso, gente, a gente está falando de um processo de treinamento. Isso vai acontecer por um período. Com o tempo, quanto mais você fizer isso com a criança e ajudar essa criança a superar as suas dificuldades, e com o tratamento adequado, a criança vai conseguindo se manter na tarefa mesmo que você não esteja ali. Ela não vai ficar dependente do elogio, dependente do feedback, ok? Isso vamos dizer assim, no período de treinamento, um período de tratamento dessa criança. Então, vamos dizer, com o objetivo de que, com o tempo, ela não precise tanto disso, ela consiga se automotivar, tá? O que acontece com a criança com TDAH? Ela tem dificuldade de criar hábitos, de criar rotinas. Então, o que acontece? Por ela ter dificuldade de criar hábitos, todo dia é como se fosse o primeiro dia, entendeu? Todo dia é como se fosse o primeiro dia. Então, se todo dia parecer ser o primeiro dia, a gente tem que começar tudo de novo, todo dia. E isso cansa as mães, né? Eu costumo dar um exemplo que até uma pessoa que tem TDAH, né, que também trabalha com mães, e ele fala muito, que é o Yuri Maia, e ele diz assim, trabalhar com criança com TDAH é a mesma coisa que quando a gente vai pintar uma parede. A gente nunca dá uma mão só de tinta na parede, porque fica, né, fraco a tinta. A gente sempre vai lá dar outra demão de tinta, outra demão de tinta. Então, com TDAH, a mesma coisa. A gente tem que falar uma vez, falar duas vezes, às vezes 3, 4, 5, 10, até que aquilo se torne um hábito, até que aquilo se torne automático para ela, né? As mães estão colocando aqui, né, que ficam exaustas, realmente. Chega em casa, meu filho não termina o dever todo, também não fica em casa para poder ajudar, então minha filha fica sem controle, exatamente. Então, a gente precisa criar estratégias de monitoramento. Só que assim, gente, preste atenção. A mãe, ela não é despertador de filho, ela não é agenda de filho, ela não é a sombra do filho, ela não é acompanhante terapêutico do filho, ela não é auxiliar de turma lá, monitor da turma do filho, ela não é nada disso, ela é mãe. Então, muitas vezes, a criança só faz as coisas quando a mãe está do lado, porque a mãe está se colocando numa função de sombra dessa criança. Então, assim, eu sei que é difícil, eu tô falando isso, parece que é uma coisa fácil, então como é que eu vou resolver isso, né? Mas a gente precisa encontrar estratégias para começar, aos poucos, a dar autonomia para essa criança e você começar a se desligando dela para que ela possa ir desenvolvendo essa autonomia e você possa fazer um monitoramento mais de longe, para que você não precise ficar o tempo todo junto. Com a criança com TDAH, isso é mais complicado, porque ela tem as dificuldades próprias dela e a gente vai precisar acompanhar mais de perto e por um tempo muito maior do que uma criança que não tem TDAH. Mas é possível também. Tá? Não é porque ela tem TDAH que ela vai ficar dependente da mãe o tempo todo. Só que como a gente muitas vezes não tem muitas estratégias para utilizar, a gente só sabe fazer as coisas mais ou menos do mesmo jeito,
a gente acaba não conseguindo criar essa autonomia, desenvolver essa autonomia, e a gente acaba mantendo os filhos muito dependentes, né? Então, assim, eu vou citar aqui um exemplo, uma estratégia muito interessante, muito importante, que traz muito resultado. Até tem algumas mães aqui que já assistiram uma palestra minha sobre isso. Mas eu vou citar isso aqui porque realmente, gente, é uma das formas que não é tão difícil de você implementar e que traz bastante resultado no dia a dia, que é a questão da rotina, da organização da rotina da criança. Muitas vezes eu pergunto para as mães assim: mãe, seu filho tem rotina? E as mães falam: tem. Ele toma banho, ele acorda, toma café, depois ele brinca, depois ele estuda, depois ele almoça, não sei o quê. Mas isso está organizado? Isso está explícito para a criança? A criança sabe que ela todo dia tem que tomar banho, mas ela sabe até que horas ela tem que estar de banho tomado? Ela sabe os horários que ela tem que cumprir? O que ela tem que fazer primeiro, o que ela tem que fazer depois? Isso está definido para ela como uma responsabilidade diária? E aí as mães falam que não. Que essa rotina, ela é uma rotina que está lá nas entrelinhas, né? Mas não está organizado e nem está estruturado e muito menos está explícito para a criança. Então, essa rotina estruturada é uma das melhores formas, não é a única, mas é uma das melhores formas da gente conseguir fazer com que o filho ele se desenvolva e ele realize as tarefas do dia a dia que antes ele não conseguia fazer ou ele não fazia, né? Porque também ele não era cobrado, porque não tinha consequência se ele fizesse ou não fizesse. O máximo que acontecia era uma bronca, era a mãe brigar, mas de fato, de concreto, não acontecia nada. Ana, seja bem-vinda. Ana Ruth, Ana Lúcia, sejam bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. Então, assim, a rotina, né, a organização dessa rotina diária da criança, do adolescente, isso traz muito benefício. E às vezes a gente fala assim: meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo, eu tenho dificuldade porque ele não quer estudar, porque ele não quer isso, não quer aquilo outro. E quando você senta com a mãe e organiza a rotina do filho, e você começa a implementar a rotina com ele, você tem uma surpresa, porque ele começa a fazer as coisas. E aí você fala assim: peraí, mas antes ele não fazia, por que agora ele faz? Porque agora está organizado, porque agora está explícito para ele o que você espera dele, quando você espera dele e como você espera. Então isso faz diferença, ok? Então vamos retomar aqui. Adriana, seja bem-vinda, Adriana. Vamos retomar aqui para a gente não se perder. Então a gente está falando aqui do feedback, da importância dentro do TDAH, principalmente do TDAH. Mas se você tem um filho que não tem TDAH, mas tem dificuldade de começar e terminar uma tarefa, use essa estratégia também, de dar o feedback ao longo da realização da tarefa. Então, por exemplo, agora nesse momento que muita gente está trabalhando em casa ainda, né, algumas pessoas e tal. A criança está lá fazendo atividade online. Vamos dizer que ela vai ficar ali 2 horas fazendo atividade online, uma aula online. Você pode criar momentos ali no início, no meio e pouco antes do fim, para que você vá lá onde o filho está, veja, acompanhe. Não é para fiscalizar o filho, é para acompanhar, para monitorar. Então você pode chegar ali, dar uma olhada, fazer alguma pergunta, né? Sentir como é que está ali a situação. Falar assim: legal, tô percebendo que você está concentrado aí, que você está prestando atenção, muito bom, tal. Deu aquele feedback? Show, você já está aí há 1 hora e tá tranquilo, tá quase acabando, muito bem. Você deu aquele feedback? Sai. Não é para ficar falando com a criança. Deu o feedback, saiu. Depois você dá uma voltinha, depois você pode voltar novamente. Tem uma estratégia que a gente pode fazer na questão do online, até para ajudar a criança até a memorizar as coisas que estão sendo faladas na atividade online, na aula online, né? Que você pode fazer um jogo com a criança. Você faz lá 3 papeizinhos. Então, um papelzinho você pode escrever assim: o que a professora acabou de falar. Segundo, resume o que você ouviu até agora. O terceiro,
sobre o que está sendo a aula. Você pode inventar essas perguntas. 3 perguntas, você dobra o papelzinho, bota num copinho, numa caixinha, e aí você, de tempo em tempo, você vai lá onde está seu filho, né? O filho tá lá assistindo a aula, você faz um sorteio daquelas 3 perguntas. Sorteou uma. Aí, por exemplo, vamos dizer que saiu sobre o que está sendo falado a aula. Aí a criança vai lá e fala, pessoal, tá sendo a aula de ciência, está falando sobre corpo humano, tal. Ah, ok, filho, ó, parabéns, tô vendo que você tá ligado na aula, tá prestando atenção, show de bola. E aí você sai. Depois você pode dar mais um tempo, voltar e sortear mais um papelzinho, entendeu? Isso vai ajudar não só no seu monitoramento, mas também o seu filho se manter ligado, porque ele sabe que você vai ali fazer as perguntas para ele, e também vai ajudar na questão do filho também se manter atento ao que está sendo falado na aula. Carla colocou aqui, monitoro meu filho escutando as aulas online pela caixa de som. Ah, sim, ele escuta e você fica ouvindo, ok. Mas é bom você dar esse retorno, Carla, para ele, do que ele tá fazendo ali na aula. Porque se você está ouvindo a aula e você vê que ele está participando, que ele está dando a opinião dele, que ele está de alguma forma participando da aula, isso é legal de você dar esse retorno, esse feedback para ele, tá? Porque isso incentiva para que ele continue mantendo esse comportamento. Ana Luísa, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Nós estamos falando aqui do feedback às crianças com TDAH, que é importante isso para que elas se mantenham realizando a tarefa até o fim, que é uma dificuldade do TDAH, né? Começar e terminar uma tarefa, seja ela tarefa escolar ou uma tarefa do dia a dia, uma ação do dia a dia. E a gente então está falando sobre a importância, né, desse feedback, que a princípio a gente está falando do oral, né, do elogio, da parabenização, do incentivo, mas que para o TDAH isso é muito importante, mas para o TDAH isso muitas vezes não é suficiente. Não é suficiente. Como eu falei no início, a criança com TDAH ela vai exigir um pouco mais dos pais, costumam exigir um pouco mais dos pais, né? Então, porque elas têm mais dificuldades. Então, o que acontece? Quando os pais eles vão fazer esse tipo de feedback, isso vai trazer um retorno? Vai. Mas como as crianças com TDAH vão ter que se esforçar muito mais para se manter naquela tarefa, para realizar aquela tarefa, elas vão precisar de um incentivo maior. E um dos incentivos, né, que a gente utiliza para que elas se mantenham na realização da tarefa é em relação a essas recompensas ou privilégios que a gente vai liberando para a criança a partir do momento que ela realiza as tarefas do dia a dia. Deixa eu só ver o que Carla tá falando aqui, só um minutinho. Monitoro meu filho. Meu medo são jogos online no meio das aulas. Olha, isso acontece, não é só você que tem falado isso pra mim, não, tá? Isso tem acontecido mesmo. O que eles fazem? Eles colocam na tela lá, principalmente quando é no computador, eles colocam na tela minimizado o jogo e a tela do online, e aí ficam alternando essas telas. Então, assim, o exemplo, né, a dica que eu te dei de fazer a gamificação da aula online pode te ajudar, porque se ele tem que responder aquelas perguntas que você vai sortear, né, durante a aula online, se ele ficar trocando de tela o tempo todo, ele não vai conseguir te responder, e aí você vai começar a perceber que tem alguma coisa acontecendo, né? Então é uma forma também de você saber se ele está entendendo a matéria, se ele está conseguindo prestar atenção, captar, né, o que está sendo passado. Então é uma forma também de não só incentivar ele a continuar prestando atenção, mas também de você perceber se está ou não está funcionando a aula para ele. Filho é um pré-adolescente, 12 anos, justamente o que ele não gosta. Difícil, né, Carla? Carla, a questão de Seu filho tem TDAH, não é isso? Só me lembra aqui, por favor. Olha só, você está colocando uma coisa legal, que é a questão de estudar pelo YouTube, né?
ele está estudando pelo YouTube, no YouTube as notas estão subindo. Por quê? Ele tá estudando de uma forma que agrade mais ele, que chama mais a atenção dele. A questão das aulas no YouTube, geralmente elas são mais dinâmicas, elas trazem recursos visuais, auditivos, então isso ajuda a criança. Ó, tá vendo? Ele tem TDAH. A criança com TDAH, ela acaba se interessando mais, principalmente quando são coisas mais auditivas, né? Tem recursos auditivos, visuais. Isso ajuda a manter a criança com TDAH concentrada, com interesse. Então, por isso ele está conseguindo. Quando ele tem que ler, ficar lendo aquele conteúdo maçante, porque fica monótono. E tudo que se torna monótono, chato, sem graça, eles vão ter resistência. Entendeu? E não é uma resistência pessoal, é uma resistência do próprio transtorno. Então, por isso que eles gostam dessas aulas mais dinâmicas, dessas aulas que tem mais... essas aulas que tem mais recursos, né, audiovisuais, enfim. Então, acontece por causa disso. Olha, eu tô aqui muito feliz que a minha querida Ana Luísa tá aqui na live. Então, Ana, a gente tá falando aqui sobre essa questão do feedback, né? Que o feedback pro TDAH, ele deve ser dado ao longo da execução da tarefa, não só no final. A gente falou sobre isso, né? E a gente tava falando sobre a questão das recompensas e dos privilégios. E assim, a Ana Luísa, ela tem me ensinado muito sobre essa questão da rotina e essa rotina gamificada. Então, é algo que a gente vai falar mais pra frente sobre isso de uma forma mais aprofundada. Então, eu tô feliz que você tá aqui e já quero assim agradecer você aqui de público por estar me ensinando sobre isso, por estar me ajudando a ajudar outras famílias a trabalhar com essas estratégias, né, que trazem tanto benefícios aí pro dia a dia das crianças e para criança com TDAH não tem nem o que falar. As crianças com TDAH se beneficiam muito dessa rotina estruturada, organizada, explícita e ao mesmo tempo que traz recompensas e privilégios, né, que a gente faz na rotina gamificada. Que princípios podem ser usados para gamificar a participação na aula? Olha, Adriana, a gente pode fazer uma live sobre essa questão da gamificação dos conteúdos, gamificação até para assistir aula online, porque assim, existem várias estratégias de gamificação que a gente pode utilizar. Por exemplo, para fazer dever de casa, para estudar, para fazer revisão, tudo isso são estratégias de gamificação que a gente pode utilizar, cada uma de uma forma diferente. Eu citei aqui um exemplo da gamificação da aula online, né, que é você fazer as perguntas, montar um joguinho, né, de sorteio e você ir lá, de vez em quando, monitorar essa aula online, perguntando, porque você vai percebendo se ele está se mantendo ali na tarefa. E aí você pode até criar um prêmio para ele, ok? No final você pode criar um prêmio ali, se ele respondeu as perguntas e tal. Agora, em relação a dever de casa, revisão, estudar para a prova, né? Estudar para a prova não, estudar o conteúdo, tudo isso tem estratégia de gamificação. Acho que a gente pode montar aí uma live falando sobre gamificação do estudo, tá? Dos conteúdos, não do estudo, mas dos conteúdos, ok? Agora, olha só, Andréia, você tinha me falado assim, eu não tô em casa para acompanhar lá a tarefa do meu filho, né? Então, como é que eu vou fazer esse joguinho com ele ali, se eu não tô lá com ele? Você pode fazer o joguinho depois. Então, você pode combinar com ele que depois quando você chegar, sei lá, você vai fazer esse joguinho com ele. Então, você cria lá 2, 3 perguntas e aí você faz um sorteio, não precisa ser as 3 perguntas, você pode sortear uma cada dia. E naquele dia você sorteou, por exemplo, faz o resumo da aula online lá, da matéria que você assistiu. Entendeu? E aí a criança vai te falar no final do dia, quando você chegar, eu assisti a aula de ciência, falou sobre isso, falou sobre aquilo, explicou aquilo outro, tal. É uma forma dela memorizar as informações, uma forma dela também aprender melhor, porque quando a gente fala sobre o que a gente aprendeu, a gente aprende mais, né? Aquilo fica mais internalizado. E também é uma forma de você interagir com seu filho, monitorar as atividades e verificar se ele está conseguindo entender e acompanhar.
Então você pode fazer essa mesma estratégia de gamificação, só que ao invés de fazer na hora da aula, você faz depois com ele, tá bom? E aí você pode criar até um prêmio, se você quiser, né? Ó, durante a semana, se você conseguir responder, né, direitinho, acompanhar direitinho as quatro perguntas durante a semana, você, sei lá, ganha uma premiação. E aí você pode combinar isso com ele também. Aí você faz todo dia e acompanha com ele, tá bom? A André também colocou aqui em relação... Ah, legal, quero saber muito sobre a gamificação. A gente vai falar sobre a gamificação, sim. Tem que dar um prêmio, Fabiola? Olha só, Fabiola, a gente está falando aqui voltado para TDAH. E TDAH, a gente já falou que eles precisam ter um incentivo. Por quê? Porque essa capacidade de se automotivar, né, é uma capacidade que ela está em defasagem, entendeu? Ela está em defasagem. Então, o que acontece? Se ela tem, já no próprio cérebro dela, essa dificuldade, essa habilidade está em disfuncional, a gente precisa criar um incentivo externo. Se a motivação interna está prejudicada, a gente vai criar então um incentivo externo para que ela engaje na tarefa. Esse prêmio, eu não gosto nem de falar prêmio, vamos colocar assim, é um privilégio, uma recompensa, coisas que ela pode ter de benefícios, vamos dizer, benefícios que ela pode adquirir, cumprindo com as responsabilidades dela, entendeu? Então, assim, por exemplo, você é mãe, tem coisas no seu dia a dia que você dá para sua filha, independente do que ela faça. Esses benefícios você pode começar a dar para ela a partir do momento que ela cumpre algumas metas, que ela cumpre algumas tarefas pré-estabelecidas e combinadas previamente, entendeu? Então, assim, é como se fosse assim, ela não vai ganhar mais de mão beijada tudo que ela estava acostumada a ganhar, fazendo ou não fazendo o que ela tem que fazer. Ela agora vai ter que conquistar as coisas que ela deseja, os benefícios que ela quer. E ela pode escolher ganhar os benefícios ou não. Entendeu, Fabiola? Formas de incentivo. Pode ser coisas simples. Aqui a gente não está falando quando a gente fala de incentivo, premiação, recompensa, não necessariamente algo comprado, que custa, tá? Vai depender de cada criança, tá, Ana Ruth? Porque cada criança tem uma motivação diferente, tem um desejo diferente. Então, por exemplo, eu atendo uma menina, ela tem 13 anos, e os maiores incentivos dela, o maior benefício para ela, as recompensas dela é fazer alguma coisa em família. Então, ela escolheu até 3. Um é fazer um lanche em família, o outro é fazer um passeio em família. Então, tudo dela são 3 benefícios assim. O outro é fazer um momento família final de semana, mas em casa, tipo filme com pipoca, alguma coisa assim. Então, assim, tudo para ela que envolve a família dela, ela gosta. Então, para ela é simples, né? Agora, tem crianças que não, que já quer, por exemplo, eu tenho pacientes que já quer que os benefícios se convertam em dinheiro, porque ela quer juntar um dinheiro para comprar um determinado objeto lá que ela deseja. Então vai depender de cada criança e vai depender também da família, a disponibilidade que ela vai ter, tá bom? A André perguntou aqui se é só em uma matéria ou em todas. Aí vai depender, Andréia. Se você quiser focar nas matérias que ele precisa mais de incentivo e tudo mais, você pode focar. Ou você pode alternar também, né? Um dia você faz uma matéria, outro dia você faz da outra. Você pode colocar na caixinha, por exemplo, geralmente os alunos têm aí umas 2 matérias por dia, vamos dizer. Você pode colocar perguntas de uma matéria, perguntas da outra, né? E a matéria que for sorteada é o que ele vai responder, ok? Não são perguntas do tipo o que é, específica do conteúdo. É mais uma pergunta para ver se ele estava prestando atenção. Então, é ele fazer um resumo do que ele entendeu, enfim,
dizer para ele o que mais marcou naquela aula, o que mais chamou atenção, coisas mais abrangentes, mas que ao mesmo tempo vai fazer com que ele se conecte com aquele conteúdo e ele possa te dar esse feedback, tá bom? Então vamos continuar aqui, que a gente estava falando então da importância desses benefícios, né, dessas recompensas, e que essas recompensas têm que ser atraentes para a criança, para que ela possa então se sentir motivada, né, para começar e se manter na tarefa. Porque olha só, preste atenção, é um conjunto de coisas, não é uma coisa ou outra, é um conjunto de coisas. Se a gente vai lá, gera um incentivo para a criança, né? Vamos dizer que no final da tarefa ela vai ter lá uma recompensa. Se a gente gera esse incentivo, ela vai se sentir mais motivada a começar. Se a gente mantém ao longo da tarefa esse monitoramento, né, esse acompanhamento, esse feedback, ela vai se manter mais motivada a continuar. E sabendo que ela vai ter lá uma premiação, alguma coisa no final, ela vai se esforçar um pouco mais para terminar a tarefa. Ok? Então essa é a ideia, a gente dá combustível, dá energia, fornecer um pouco mais de energia para essa criança, para que ela se mantenha na tarefa e termine a tarefa, ok? Meu filho pede sempre para ver um filme com ele, já tem 15 anos, é isso aí, ótimo, isso aí é assim mesmo. Então assim, essa conexão de família, isso principalmente quando é adolescente, né, é importante. E nem sempre as mães conseguem, né, ter essa conexão com os filhos adolescentes, que às vezes eles se desligam, é natural da adolescência se desligar um pouco da família, isso é importante até para eles mesmo, mas esses momentos de conexão também são legais e é bom que parta deles, né, de alguns momentos vocês terem aí em família, e vocês podem criar isso também, né, esses momentos em família. Pode ser algo que seja legal aí de você colocar como um benefício para ele, ok? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa pra gente falar aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar. Então, assim, todas essas questões, né, que a gente está falando, das recompensas, tudo isso a gente está falando de uma forma bem superficial, a gente está falando dos princípios, né? Como isso é feito, como é que a gente estrutura isso, como é que a gente organiza isso, como é que a gente seleciona essas ações, como é que a gente seleciona esses benefícios, esses incentivos. Existem critérios para que a gente faça isso, para que tenha um bom resultado, né? Então, a gente não vai falar aqui nessa live hoje, mas a gente tem critérios para a gente poder utilizar no dia a dia para construir não só construir essa rotina, mas também fazer essa gamificação. Então, assim, o que a gente vai fazer daqui para frente? Eu vou organizar, já que vocês pediram aqui no início, eu vou organizar com vocês uma live sobre gamificação de estudo, tá? Gamificação do conteúdo, para que vocês possam utilizar aí com os filhos de vocês no dia a dia, seja para assistir online, seja para estudar. Isso, a gente pode utilizar essa estratégia com o TDAH, isso é muito importante. Transformar os conteúdos do dia a dia num jogo, assim, num game, é uma estratégia muito eficiente para as crianças com TDAH, muito eficiente. Infelizmente, as escolas ainda não se deram conta disso e continuam trabalhando de uma forma monótona, né? Uma forma muito oral, muito oralizada na sala, sem muitos recursos audiovisuais, sem usar essa estratégia da gamificação. Agora, com o online, algumas escolas estão conseguindo trazer um pouco mais de elementos para tornar esse ensino mais dinâmico, mas ainda vejo, infelizmente, algumas escolas, até no online, mantendo aquele padrão de aula expositiva, que o aluno tem que ouvir, e às vezes a criança tem que ficar de 8 da manhã a meio-dia assistindo aula online, e a aula é aquela aula expositiva que o professor fala, explica, como se ele estivesse na sala de aula presencial. Então, realmente, pra gente que não tem TDAH, já é difícil se manter assistindo uma aula
Assim, você imagina para criança que tem TDAH. Então ele vai se dispersar, ele vai abrir o jogo lá na telinha de fundo, ele vai fazer tudo para conseguir se manter fora daquilo, porque aquilo realmente para ele não tem sentido, não está agregando nada e é chato e monótono. Então a gente precisa pensar em algumas estratégias que mesmo que a escola não faça, a gente em casa, as mães podem utilizar alguma dessas estratégias para ajudar os filhos. Então vou organizar essa live. Não vai ser na semana que vem, ok? Porque na semana que vem a gente já tem aí um outro tema, mas provavelmente daqui a umas 2 semanas a gente vai estar falando sobre essa gamificação dos conteúdos. Tá bom, Andréia? Aí eu acho que vai te ajudar. E pra gente encerrar aqui, queria ver se vocês têm mais alguma pergunta. A gente está faltando uns 9 minutos para acabar. Se vocês têm alguma pergunta sobre isso, se vocês querem fazer mais alguma sugestão de tema ou não. Enquanto vocês estão aí pensando, eu vou fazer um convite para vocês. Hoje, daqui a pouquinho, às 19h30, eu vou fazer uma palestra lá no YouTube sobre como as mães podem lidar melhor com as emoções de seus filhos no dia a dia. E para essa palestra, para participar dessa palestra, você tem que fazer uma inscrição, que é através dessa inscrição que você vai receber o link de acesso. Então, se você está aqui e não fez essa inscrição ainda, corre lá no link da minha bio aqui no Instagram, tem um link, é o primeiro item do menuzinho que vai abrir quando você clicar no link da bio. E nesse menuzinho você vai fazer a inscrição para essa palestra. A partir do momento que você fizer a inscrição, você vai receber um e-mail com o login, o link de acesso à palestra, que vai ser hoje às 19h30, ok? Fazendo também a inscrição, você recebe lá uma opção para participar, para entrar num grupo de mães que as pessoas que estão inscritas, né, estão se direcionando para esse grupo, que nesse grupo eu vou colocar também o acesso lá, o link de acesso, mas é um grupo específico de mães, é uma rede de apoio que foi criada para ajudar você que é mãe no seu dia a dia aí, a lidar melhor com seu filho, com algumas estratégias aí que a gente vai trocando ao longo dos dias, ao longo das semanas. Então, se você ainda não fez sua inscrição, corre lá, dá tempo, né, 19h30. E se você não tem como assistir hoje às 19h30, porque já tem algum outro compromisso, não tem problema, vai lá ainda assim, faz a sua inscrição, garante a sua vaga lá, garante o seu acesso, que o link vai ficar disponível ainda por um tempinho e você pode assistir em outro dia, tá? Se não der para você assistir hoje, você pode assistir no outro dia, ok? Então, mas faça a inscrição para você poder receber o acesso, tá bom? Semana que vem a gente vai continuar esse assunto que a gente começou semana passada, que a gente falou hoje, só que a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão da rotina, nessa estruturação da rotina, como é que a gente cria, né, essa rotina no nosso dia a dia, de forma que a gente estimule o desenvolvimento da autonomia dos filhos, ok? Então a gente vai dar continuidade à live, focando na questão da estruturação da rotina, na organização dessa rotina no dia a dia, né, da família, das crianças, e como essa rotina pode ajudar no desenvolvimento da autonomia do seu filho, ok? Gente, Fabiola, Ana Ruth, deixa eu ver aqui, a Adriana tá aqui ainda, Carla, Josi, Michele, Andréia, Rita, Ana Luísa. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente já está caminhando aqui para os últimos minutinhos da live. Então, lembrando, quem não fez inscrição, corre lá no link da bio. E se você quer saber um pouco mais sobre como organizar essa rotina que a gente começou a falar hoje,
né? Não perca a live de semana que vem, quinta-feira às 17 horas. E se você não aguentar a curiosidade de esperar até quinta-feira, quiser saber um pouco mais sobre isso, manda um direct para mim, vai lá, sinaliza que você, quero conversar sobre isso, quero entender um pouco melhor, manda um direct que a gente conversa, a gente pode conversar um pouco mais, você entender um pouco melhor como isso funciona e quem sabe a gente fazer uma parceria para que eu possa te ajudar a implementar essas estratégias aí na sua casa, ok? Um beijo, beijo Fabiola, até daqui a pouco, tchau, tchau, até daqui a pouquinho, hein? Guardo vocês.